Durante boa parte da saga humana na Terra, nós nos preocupamos em dizimar todos aqueles que eram diferentes de nós. Acredita-se que o Homo sapiens tenha exterminado os neandertais. Ao longo do tempo, várias tribos se incendiavam na calada da noite. E ibéricos e ingleses exterminaram boa parte dos nativos da América. E você que nos assiste, certamente já exterminou alguém do seu WhatsApp ou das suas redes sociais apenas por pensar diferente de você. Marcelo, o que a gente pode aprender com quem pensa muito diferente da gente? Cara, achei legal essa sua aula de história aí, você foi lá no passado e trouxe aí para o WhatsApp, é verdade. Cara, olha, existe uma polarização em vários assuntos, não é só ideologia política, mas a gente percebe que existe no mundo uma visão de que quem pensa diferente de mim pensa errado. É muito comum isso. E mesmo quem não diz isso, de maneira quase que instintiva ou natural, a gente tem uma tendência a defender os nossos pontos de vista como se eles fossem os únicos corretos. Então, realmente é uma virtude muito grande a gente estar aberto, nós estarmos abertos para entender o pensamento divergente, diferente do nosso. Então, quando a gente se pergunta o que a gente aprende a ouvir quem pensa diferente, eu acho que a primeira coisa, a gente aprende a ser humilde. Eu acho que é a primeira coisa. Porque é calçar as sandálias da humildade, de fato, você calar, né, não só as suas palavras, mas sua mente, o seu ímpeto de querer conflitar ou de contestar, para efetivamente, primeiro, entender o que o outro tem a dizer. Então eu acho que a primeira coisa que a gente aprende é ser humilde, ou pelo menos a gente aprende a controlar mais esse ímpeto, né, de querer defender um ponto de vista. E o Stephen Covey, do livro lá dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, no hábito 5, né, procure primeiro compreender, depois ser compreendido, ele fala que nós normalmente escutamos na intenção de responder e não na intenção de compreender. Então, quando a gente escuta o outro que pensa diferente, a gente também, além de tudo, está construindo mais sinergia, ou seja, mais possibilidade de ter uma visão mais ampla. Tem até uma frase do Nelson Rodrigues, muito interessante, né? Grande escritor, debochado, que ele diz assim, tudo que é unânime é burro. Então, se duas pessoas pensam igual, alguém está sobrando. Então, quando eu penso de um jeito e você pensa de outro, mas a gente se respeita, a gente, de fato, quer construir algo positivo, e é aí que está o X da questão, é querer construir algo positivo a partir de 2 pontos de vista, a gente tem muito mais chance de acertar algo inovador, de criar algo diferente, de enxergar de maneira mais ampla, tridimensional as possibilidades, se a gente enxergar com quem pensa diferente, né? Porque se a gente enxergar com quem pensa igual, as coisas sempre serão limitadas, únicas, né? É mais fácil chegar no consenso, né? Porque a gente está enxergando igualzinho, mas por outro lado, grande risco daquilo dar errado, do projeto ser não criativo, não inovador, de não considerar as possibilidades. Então, o pensar diferente e dar ouvido para quem pensa diferente gera muito mais inovação. Que bacana você tocar nesse aspecto da inovação, né, que é um tema que a gente fala muito em palestra, inovação e criatividade, e eu percebo que as empresas, sem querer, elas acabam criando clones delas mesmas, né? E a inovação é uma coisa nova, e você não vai produzir coisa nova com pensamento velho, né? Então é super importante que você traga para dentro da corporação essa diversidade de ideias também. Eu acho que apesar dessa busca nossa quase narcísica, né, de ficar encontrando espelhos da gente mesmo pelo mundo, a gente cresce quando a gente se mistura na diversidade, no meio daquilo que é diferente. Todo o processo de evolução, até de revolução, né, foi provocado por gente que pensava diferente, né? 120 anos atrás, todo mundo pensava que voar era impossível. E tinha um punhado de malucos, como Santos Dumont, que pensava diferente, né? Hoje em dia, você, a gente dá palestra um dia em Manaus, no outro dia em Porto Alegre. Porque tem avião que um dia alguém pensou diferente, que era possível. Então, Jesus Cristo pensou diferente, o Einstein pensou diferente, o Salvador Dalí pensava diferente, sonhava diferente, por isso ele pintava diferente, o Garrincha pensava diferente, por isso ele driblava diferente, né? Então, acho que todo esse processo de inovação, de criatividade, ele vem justamente dessa fusão, dessa mistura, do pensar diferente também. É óbvio que nem toda ideia diferente da minha é necessariamente uma boa ideia. Algumas ideias, inclusive, são perigosamente estúpidas, né, Marcelo? Mas acho que a ideia de anular todo mundo que pensa diferente de mim, essa sim é uma ideia ruim, né? Então a gente tem que não só celebrar,
nessas diferenças, mas cultuar, respeitar também, né, Marcelo? A história do mundo, ela tem momentos muito tristes justamente por querer um certo tipo de hegemonia num único tipo de pensamento. A sociedade, ela precisa de freios e contrapesos de maneira geral. Mas eu posso dizer que essa diversidade cognitiva, ela realmente é a tal diversidade. É quando a gente coloca pessoas diferentes, com propósitos em comum, buscando soluções novas. Então, para a gente poder encerrar, vale a pena refletir duas coisas muito rápidas. A primeira é o seguinte, a gente tem que começar a substituir o ou pelo e, né? Do tipo, ou isso ou aquilo. Não, por que não isso mais aquilo, e aquilo, né? E outra coisa que é bom a gente refletir é que nós devemos não apenas tolerar ou num grau um pouco mais nobre aceitar a diferença, né? Eu acho que a gente na verdade tem que celebrar a diferença. A gente precisa buscar o pensamento diferente para não ficar numa bolha onde todo mundo pensa igual, quer sempre a mesma coisa do mesmo jeito. Aí a gente já sabe que o final disso é limitar recursos e muitas vezes encurtar a vida de uma empresa, de um negócio, de uma boa ideia.